Oi, eu sou Marli Silva, do canal Poexistindo Espiritualizando, um canal que tem por primazia falar sobre arte e sobretudo, poesia e espiritualidade. E hoje nós vamos falar de um poeta português chamado Bocage. Inclusive, no Brasil foi feito um filme há uns anos atrás sobre sua vida, sua obra. E eu gostaria de falar um pouco sobre ele, porque ele foi um poeta de muita importância. E é quase impossível você falar de literatura, de poesia, sem você... E de poesia portuguesa, sem você citar Bocage, ou sem você saber algo sobre ele, né? Então, o nome dele era Manuel Maria Barbosa do Bocage. Nasceu em Setúbal em 1765 e morreu em Lisboa em 1805. Pelo lado materno, era de origem francesa. É interessante. Nos passos do seu avô, quis ser almirante da Marinha. Embarcou para as Índias em 1786, mas uma tempestade o fez aportar no Rio de Janeiro. Foi depois a Goa e Macau, onde levou uma vida de desregramentos e dificuldades, muito semelhantes à de Camões. De volta a Lisboa, inscreveu-se na Academia Nova Arcádia, com o nome de Eumano Sabdino, em 1790. No ano seguinte, publica seu Rimas, que foi recebido com muito aplauso. Hostilizado pelos seus confrades, contra eles escreve sátiras e verrinas. Acabou sendo excluído da academia, acusado de dissoluto e revolucionário. Foi preso da Inquisição em 1797 a 1799. Recuperou-se parcialmente entre os frades oratorianos. Bocage é considerado o maior poeta português do século XVIII. Isso é muito importante, né? Ele tem uma importância muito grande, embora seja pouco falado e pouco divulgado. As pessoas falam mais sobre Fernando Pessoa, conhecem mais a obra de Fernando Pessoa. Não que isso seja um demérito, ao contrário, Fernando Pessoa é maravilhoso e é considerado o maior poeta da língua portuguesa, acho que de todos os tempos. Eu gosto muito dos poetas portugueses, eu adoro Camões, eu sou muito fã de Fernando Pessoa, e também sou muito fã de Bocage, né, de alguns poemas que eu conheço. Aqui tem um chamado Triste Quem Ama, Cego Quem Se Fia, que eu acho que deve ser o poema dele mais conhecido. Mas as obras dele são em poesias, Idílios Marítimos, 1791, Rimas, 1791 a 1804, obras poéticas em 2 volumes, em 1812 e 1813, poesias eróticas, burlescas e satíricas, 1854, e o poema Triste Quem Ama, Cego Quem Se Fia, é bem interessante. Nascemos para amar a humanidade, vai tarde ou cedo aos laços da ternura. Tu és doce, atrativo, ó formosura, que encanta, que seduz, que persuade. Enleia-se por gosto a liberdade, e depois que a paixão n'alma se apura, alguns então lhe chamam desventura, chamam-lhe alguns então felicidade. Qual se abisma nas lôbregas tristezas, qual em suaves júbilos discorre, com esperança mil na ideia acesa. Amor ou desfalece, ou para, ou corre,
E segundo as diversas naturezas, um porfia, este esquece, aquele morre. Esse é um dos poemas dele. Tem um outro aqui que chama apenas soneto. Eu vou lê-lo porque eu li esse Triste Quem Ama, Cego Quem Se Fia, para uma pessoa que tem uma obra tão importante, tão vasta, e foi considerado o maior poeta português do século XVIII. É muito pouca coisa para se ler sobre ele. Então eu vou ler esse segundo, que chama-se Soneto. Já bocage não sou, a cova escura, morreu, astro vai para desfeito em vento. Eu aos céus o trajei, o meu tormento. Leve-me, torne sempre a terra dura. Conheço agora já quão vão figura, em prosa e verso fez seu louco intenso. Musa, tivera algum merecimento, se um raio da razão seguisse pura. Eu me arrependo, a língua quase fria, brade em alto pregão a mocidade, que atrás do som fantástico corria. Outro aretino fui, a santidade. Manchei, ó, se me creste, gente ímpia. Rasga meus versos, crê na eternidade. Então, assim, ele era uma pessoa de uma sensibilidade, de uma profundidade naquilo que ele acreditava e naquilo que ele escrevia. Foi um poeta que no começo foi bem quisto, depois teve algumas dificuldades por ser diferente, por trazer uma obra diferente, por ser uma pessoa de certa forma espiritualizado. Eu acho Bocage uma pessoa espiritualizada, uma pessoa vivida, né? Uma pessoa que viveu a sua vida plenamente da maneira como ele imaginava, como ele acreditava, né? Tanto é que ele é comparado os desregramentos, ele tinha uma vida desregrada, né? Ele não se autocuidava. Geralmente, quando a pessoa tem uma sensibilidade muito grande, ela parece que eu já pude notar isso. Ela não valoriza muito a coisa física, e ele não era um homem dito feio para muitas pessoas. Ele tinha uma certa simpatia, era uma pessoa, não posso dizer bela, mas não era um homem de traços que não fosse agradáveis, e de personalidade marcante, né? De sensibilidade alta, muito alta. Ele é uma pessoa, né? Porque ele só desencarnou, mas a sua obra continua, e a vibração com que ele fez essa obra continua contaminando, graças a Deus, as pessoas. Então, quando você lê uma obra de Bocage, você lê o livro dele, você percebe o quanto ele era sensível às coisas, né, da humanidade, das pessoas, ao amor em si. Ele era uma pessoa que talvez no fundo eu acho que faltou muito para Bocage foi viver um grande amor. Eu sei que ele teve suas musas ou sua musa, mas eu acho que faltou para ele esse amparo, como falta para muita pessoa. É quando a gente deseja encontrar a chama gêmea, né? Eu acho que Bocage precisava ter encontrado a sua chama gêmea aqui nessa encarnação, ou não aqui agora, na encarnação em que ele esteve aqui em 1700 e alguma coisa que eu não lembro agora. E se ele tivesse encontrado a sua alma gêmea, eu acho que ele teria feito obras maravilhosas, porque parece no contexto de sua poesia que era o que ele buscava, a vivência desse sentimento que ele tinha dentro de si, né? Existem pessoas que são muito espiritualizadas, e ele era assim, né? E é raro encontrar uma pessoa bastante espiritualizada,
uma pessoa que esteja disposta a amar e ter orgulho desse sentimento e poder vivê-lo plenamente. Ele tinha suas desconfianças, né, em relação ao amor, ao grande amor, mas no fundo eu acredito que era o que ele buscava, era a sua chama gêmea, aquele ser que fosse não é que é a outra metade, mas a continuação dele, né? Não sei se ele gostaria de ter uma família, mas eu acredito que eu sinto que ele repousaria bem nos braços de um grande amor, porque ele escrevia coisas assim, como se ele estivesse chamando, pedindo, dizendo aquilo que movia a sua alma, né? Ele escrevia, os sonetos dele são de uma profundidade, embora como ele escreveu, né, poemas satíricos, eróticos, satíricos, mas eu sinto que ele tinha essa necessidade, essa vontade, e seria de muito bom tom se ele tivesse encontrado sua chama gêmea, porque quando a gente encontra a chama gêmea, tem a sorte de ser na mesma encarnação, você vive o paraíso aqui na Terra. Aí você fala, não, mas a pessoa não vai ter dificuldades. A pessoa vai ter dificuldades, mas a pessoa vai ter harmonia. A pessoa vai ter um alinhamento com esse outro ser tão perfeito que parece que você realmente vive num outro mundo, né? Você supera todas as coisas com mais facilidade. Eu acho que isso faltou a esses poetas. E para alcançar, né, ter a sorte de alcançar isso, eu não sei o que a gente tem que fazer para merecer uma chama gêmea, encontrar esse outro par, né, que é a continuação de nós, é nós mesmos, só que num outro corpo. Parece que é uma outra pessoa, mas não, é a nossa própria continuação. Então, assim, ele deixou transparecer que era isso que ele talvez buscasse. Então, eu resolvi também falar sobre um poeta que é muito lido hoje em dia no Brasil. Na época não era. Na época ele não foi muito lido. Mas hoje em dia é um dos poetas mais lidos brasileiros. Eu andei pesquisando. Chama-se Casimiro de Abreu. Casimiro José Marques de Abreu nasceu em Barra de São João, Rio de Janeiro, em 1839 e morreu em Nova Friburgo, também no Rio, em 1860. Era filho de pai português e mãe brasileira. De saúde fraca e vida boêmia, morreu muito jovem, com 21 anos, vítima da tuberculose. A temática predominante em Casimiro de Abreu é o lar, o amor, a mãe e a irmã, o desamparo amoroso, infelicidade da existência, a infância, a terra natal, a saudade, a poesia singela, espontânea e por vezes infantil. Os temas humanos que Casimiro cantou carecem de profundidade psicológica e muitas vezes descambam para o sentimentalismo, tendência da poesia individualista e ultrarromântica. Contudo, a simplicidade de sua linguagem e a pureza de seus ritmos fizeram dele um dos poetas mais lidos e populares do romantismo brasileiro. Obras em poesia: Primaveras, 1859, e Teatro Camões e o Jal, drama Camoniano, 1856. Então aqui tem um poema dele, que é um pouquinho extenso. Eu acho que é um dos poemas mais conhecidos dele. É um poema
Eu acho que é assim. É o poema, talvez um dos mais conhecidos, que chama No Lar. E ele colocou aqui, antes do poema, uma espécie de uma antífona. Terra da minha pátria, abre-me o seio, na morte, ao menos, Garré. Longe da pátria, sob um céu diverso, onde o sol, como aqui, tanto não arde, chorei saudades do meu lar querido, ave sem ninho que suspira à tarde. No mar de noite, solitário e triste, fitando os lumes que o céu tremiam, ávido e louco, nos meus sonhos d'alma, folguei nos campos que meus olhos viam. Era a pátria, e família, e vida e tudo. Glória, amores, mocidade e crença. E todo em choros vim beijar as praias, porque chorava nessa longa ausência. Eis-me na pátria, no país das flores. O filho pródigo a seus lares volve, e consertando as suas vestes rotas, o seu passado com prazer revolve. Eis meu lar, minha casa, meus amores, a terra onde nasci, meu teto amigo, a gruta, a sombra, a solidão, o rio, onde o amor me nasceu, cresceu comigo. Os mesmos campos que eu deixei criança, árvores novas, tanta flor no prado. Oh, como és linda, minha terra d'alma, noiva enfeitada para o seu noivado. Ó primavera, ó minha mãe querida, ó mana, anjinho que eu amei com ânsia, vinde ver-me em soluços de joelhos, beijando em choros este pó da infância. Então, acaba que se torna uma poesia fácil de ser lida, rimada, até certo ponto, aparentemente meio melancólica, mas leve. Então, é por isso que ele até hoje em dia, ele é muito lido, Casimiro de Abreu. Tem outros poemas dele que eu cheguei a ler, mas todos são assim, com essa temática, com esse tom melancólico, com esse tom saudoso, né, que ele tinha. Era um espírito, eu acredito que atormentado, embora muito jovem, né? Ele parece que não há relatos no que eu pesquisei sobre ele de dificuldades familiares no sentido de convivência. Ele parece que sofria por amar demais a mãe e a irmã. Eu não sei se ele não parece que vivia longe deles, mas a poesia que ele escreve parece que ele vivia. Porque ele estava sempre com saudade delas, ele estava sempre com necessidade dessa convivência. Então ele, em momento algum, eu cheguei a ler, eu também não li tudo sobre ele, nem dele, alguma coisa em relação a um grande amor, né? A estar sofrendo por amar demais, ou porque perdeu alguma coisa, como Fagundes Varela, que perdeu um filho, né? Mesmo já separado da esposa, ele perdeu um filho e ele sofreu muito por isso. Casimiro de Abreu era diferente, o sofrimento dele, as pessoas estavam presentes, a mãe era viva, a irmã era viva, mas a maneira dele falar desse amor que ele sentia por elas era com esse tom meio sofrido, meio uma saudade anunciada, algo que já estava ali. Talvez ele fosse um médium e talvez ele pressentisse a própria morte. E também ele tinha uma vida que era desregrada também. Ele era boêmio, né? Ele morreu de tuberculose. Então, ele talvez já pressentisse que ele não fosse capaz de ter esse autocontrole. E por isso escrevesse esses poemas.
dessa natureza, dessa maneira, já pressentindo essa saudade, porque muitas vezes nós temos alguma presciência, não são todas as pessoas, tá? Tem pessoas que não têm essa presciência, mas a maioria dos poetas tem essa presciência da morte, do mau acontecimento, do futuro incerto, de um futuro ruim, né? E eu acho que Casimiro de Abreu, ele sofria disso, ele sofria mais por isso. Ele sentia que talvez não fosse viver tanto tempo, por isso tanta saudade. Porque às vezes você tem uma mediunidade ou uma sensibilidade mediúnica, ou como dizem outras pessoas, são sensitivas demais e elas sentem aqui aquilo que virá no futuro. Elas trazem, elas conseguem sentir no seu presente algo futuro. Então talvez ele já antecipasse esse seu desencarnação, essa sua desencarnação e essa saudade que ele sentiria da sua mãe, da sua irmã, da sua vida boêmia, da terra natal, né, de onde ele vivia. Então, quando a gente começa a entender que nós não somos um bolo de carne apenas, nós somos seres espirituais, nós temos um ser que nos criou e que está nos observando, que está vendo como nós caminhamos, que está, de certa forma, nos intuindo e nos direcionando como nós devemos fazer. E muitas vezes nós não ouvimos. Nós temos um anjo da guarda, nós temos seres que se importam conosco, seres angelicais. Nisso eu acredito muito. Então eu acredito que os poetas, eles tinham essa presciência de alguma coisa, como se algo fosse acontecer. Sobretudo os poetas mais românticos, né? Que viveram a fase do romantismo. Eles parece que tinham presciência da sua morte. Eles sentiam uma saudade que transformava em poesia, que parecia que não tinha fim. Então, acho que era o caso de Casimiro de Abreu. Acho que ele tinha uma sensibilidade mediúnica muito grande e ele compunha esses poemas antecipando a saudade que ele iria sentir, porque ele morreu aos 21 anos, ele morreu muito jovem. E ele amava muito a mãe e amava muito a irmã. Eu não sei porque ele não fala do pai. Eu já pesquisei alguma coisa sobre o lado paterno dele, mas eu não encontrei grandes novidades, né? Então, o que a gente pode encontrar em toda a literatura dele, que é pouca coisa, eu encontrei em um livro apenas, ele fala basicamente dessas duas pessoas, da mãe, da irmã, da saudade, de um possível grande amor, de como se ele não fosse ficar aqui. Então, assim, é a presciência. Isso é Deus dentro da gente, né? É um Deus que nos avisa, olha, você precisa se cuidar, você precisa enxergar o mundo de uma tal maneira, fazer algo diferente do que você está fazendo. Talvez essas sensações que ele sentisse fosse para ele ser uma pessoa mais regrada, para ele cuidar mais da saúde, já que ele era tuberculoso. E ele não o fazia. E acabou desencarnando muito cedo, mas acabou deixando poesias de fácil assimilação, de muita leveza. Claro que tem uma tonalidade meio triste, embora também saudosa, mas as pessoas gostam muito de Casimiro de Abreu. Ele faz muito sucesso, sobretudo entre os jovens, né? Ele é um dos poetas que mais consumido pela turma mais jovem. Eu não sei muito bem o porquê. Ele não é o meu poeta preferido, mas é um poeta interessante. É um poeta que gostava muito de rimas, né? Os poemas dele são todos rimados e são longos poemas. Então é isso que eu tinha para hoje, né? Sobre literatura e sobre espiritualidade,
que nós devemos realmente olhar para dentro de nós e buscar essa espiritualidade, essa conexão que eu sempre falo, né? Essa conexão com Deus. Que muitas vezes os poetas até tentaram, escreveram sobre, mas não levaram em frente, não mergulharam nessa espiritualidade. Se eles tivessem, a maioria deles que fala sobre isso, sobre várias questões, se eles tivessem mergulhado nessa espiritualidade, talvez a história de sua vida teria sido diferente. Talvez muitos não tivessem fracassado, não tivessem desencarnado tão jovens, tão cedo, né? A gente vê que a maioria dos artistas, artistas plásticos, né? Porque artistas, a gente se refere às artes plásticas. Cantor é cantor, compositor é compositor, ator é ator. Mas quando a gente fala em artista, a gente está se referindo às artes plásticas. Também existia muito isso, né? Só que eles traduziam com o pincel, com a tinta. E o poeta, ele escrevia, descrevia as situações da sua vida. Então é muito interessante ler Casimiro de Abreu. Eu aconselho quem tiver essa oportunidade, ler Casimiro de Abreu, ler Bocage, entender um pouco mais e também se espiritualizar mais, né? Entrarmos em contato com Deus. Nós estamos numa era, numa época, numa década que nós precisamos nos interligar mais com as forças do bem, né? Com as forças do alto, com aquela força que nos mantém aqui vivos e acesos. Então era isso. Falou. Até a próxima.